Essa é a primeira aula de equilíbrio químico. Antes da gente passar para o assunto de equilíbrio propriamente dito, né, como qual é a grandeza termodinâmica que governa o equilíbrio químico, como que a gente chega na constante de equilíbrio, como que a gente calcula as composições de equilíbrio, né? Vamos passar um pouquinho antes para a gente conversar um pouco sobre a entropia, que é a função termodinâmica que primordialmente trata do sentido das transformações espontâneas. Tá? Então, a entropia, ela, ela tem uma definição termodinâmica e uma definição estatística. Né? Aqui, para a gente, basta a gente examinar a definição termodinâmica. Tá? Então, vejam só. Vejam essa figura aqui. O que a gente está vendo? A gente está vendo um sentido de uma ocorrência espontânea, tá? Que a gente tem uma bolinha. Se alguém soltar a bolinha vai bater no chão, transferir energia, vai quicar, vai atingir uma altura menor do que a altura original e assim sucessivamente. Então, o que está acontecendo aqui, né? A gente está vendo um, como sentido espontâneo, um sentido em que a energia ela está sendo dispersa de uma maneira aleatória. Ela está sendo transferida aqui para o chão em todas as direções. Por que não acontece o processo inverso? Que seria quando a bolinha parar, atingir o repouso aqui, toda a energia que foi transferida da bolinha para o chão, por que ela não se organiza toda, como a gente está vendo aqui na letra B, né? Agindo numa direção apenas, de modo que faça a bolinha pular espontaneamente e voltar para a sua posição original. Por que a bolinha, quando está no chão, ela não quica de volta? Se ela foi parar no chão, a partir, né, de alguém soltando e ela quicando. Porque nesse sentido não espontâneo, a energia teria que fluir de uma maneira organizada, né, numa única direção. Então isso não é espontâneo. É por isso que muitas vezes nós vemos a entropia sendo definida como a distribuição ou como sendo proporcional ao grau de distribuição, né, desorganizada ou aleatória da energia, tá? Então vamos ver mais alguns casos aqui, né? Então a entropia, ela mede mais alguns casos mais para frente, né? Então seguindo aqui. Como eu falei, a entropia mede a dispersão da energia, o grau de dispersão da energia. Então nós estamos considerando processos que envolvem troca de energia. Então, o sentido espontâneo é quando essa energia ela é transferida da maneira mais dispersa, ela se distribui em todas as direções aleatoriamente. Então, quando isso acontece, a entropia aumenta, certo? Que é o grau, né, de energia dispersa que foi transferida. É uma maneira da gente pensar na entropia. Outra maneira, só para dar um spoiler aqui, quem for estudar termodinâmica e estatística, né? Quando a gente tem um arranjo, muitas vezes a gente está acostumado também a associar a entropia à desordem, a arranjos desordenados. Na realidade, ela não é a definição, né? Não é uma definição apropriada da entropia. A entropia, estatisticamente, ela é calculada como o número de caminhos possíveis ou de maneiras possíveis para se chegar num arranjo desordenado. Então, um arranjo todo ordenado num cristal não tem muitas maneiras, né? Não tem muitas posições, só tem certas posições certinhas que os átomos podem ocupar em um cristal, que é o sistema com arranjo ordenado, né, por excelência. Então, arranjos desordenados em que esses átomos podem ocupar quaisquer posições, muitas maneiras de chegar neles. Né? Então, é outra maneira de se entender a entropia, certo? No caso, né, a entropia, ela, mesmo assim, mesmo ela tendo esse sentido, ela servindo para sinalizar a direção espontânea de uma transformação, ela não é a grandeza mais prática de se utilizar. Por quê? Porque a gente sempre tem que considerar a entropia
do que é o nosso sistema e das vizinhanças. Para a gente relembrar aqui a definição de sistema e vizinhança, né? Tem esse desenho aqui, né? Então, imagine que essa solução aquosa é o nosso sistema, é onde vai ocorrer a transformação, né, em estudo, tá? Então, foi definido aqui o sistema através dessa linha pontilhada interna. E a vizinhança é tudo que está em contato, né, com o nosso sistema e geralmente onde a gente mede o efeito causado por essa transformação. Então, quando a gente quer considerar a entropia, a gente tem que saber, ou tem que levar em conta e calcular o que aconteceu com a entropia do sistema e o que aconteceu com a entropia da vizinhança. Que a entropia não, perdão, a entropia, certo? Por quê? Porque é a transformação vai ser espontânea se a entropia total, sistema mais vizinhança, aumentar. Então, pode ser que a entropia do sistema tenha diminuído às custas de um aumento de entropia na vizinhança, e se esse aumento na vizinhança ele tiver uma magnitude maior, né, se ele for mais pronunciado do que, né, a queda do sistema, ainda assim o processo vai ser espontâneo. Então a gente vai olhar para o nosso sistema e vai, nossa, a entropia diminuiu. Por que foi espontâneo? Porque a entropia da vizinhança aumentou mais do que o nosso sistema, a entropia diminuiu. Então ele não é tão prático, você tem sempre que estar considerando o que aconteceu na vizinhança. Contornar isso daí, depois eu vou mostrar, né, que a gente define a energia de Gibbs. Antes, mas para a gente entender o que é energia de Gibbs, que é representado pelo G, pela grandeza termodinâmica representada pela letra G, vamos aprofundar um pouco mais a definição de entropia. Então, a variação de entropia, ela é dada como a variação de calor trocado reversivelmente. Por que reversivelmente? Porque aqui a gente tem que considerar que nesse comparativo, se o processo em que direção é que ele é espontâneo. Então, a gente está considerando nas duas direções para fazer essa consideração. Então, e ele é igual o calor, a variação de calor trocado reversivelmente. Por quê? Porque o calor é que se dispersa de maneira mais aleatória, certo? É uma dispersão mais aleatória e mais desordenada de energia. Sendo que o trabalho não. Então a energia tem que fluir numa direção para empurrar o êmbolo, né? Então o trabalho fica de lado para a gente entender a entropia. Então ds é definido como dq reversível dividido pela temperatura. Por que dividido pela temperatura? Né? Porque se o sistema ele já está em alta temperatura, a tendência é que ele tenha uma entropia maior, né? Por causa justamente da agitação térmica. Então, para uma mesma quantidade de calor transferida para um sistema em alta temperatura ou em baixa temperatura, ele vai levar a diferentes variações de entropia. Quando a temperatura é baixa, o ganho, né, dessa dispersão da energia é maior do que quando a temperatura já é alta, tá? É mesmo assim, para contornar a necessidade de considerar a entropia de sistema e vizinhança, a gente chega na energia de Gibbs. Então, na próxima mini aula, vamos falar um pouquinho sobre a energia de Gibbs.